Bom dia, que alegria estarmos começando este dia e saber que você está aqui comigo é um motivo de muita satisfação e de saber que você tem perseverado e está nessa batalha também, buscando cada dia se aperfeiçoar na sua intimidade com Deus, buscando a cada manhã, a cada momento. E como é bom a gente aprender com aqueles que já têm experiência, com aqueles que já experimentaram, já conhecem, já vivem um caminho de intimidade com Deus. E para o dia de hoje, nós vamos ainda dar continuidade a um livro de especialistas em intimidade com Deus, que é os Salmos, né? O livro dos Salmos. Então nós vamos ainda estar fazendo algumas explanações sobre este livro e sobre ali os seus autores. E a parte 3 desta proposta dos salmistas, nós ainda vamos abordar ainda por mais algumas explanações. E é isso que a gente busca, aprender com aqueles que já têm uma expertise na intimidade com Deus, aqueles que já têm ali toda uma busca, tem toda já uma modo de vida, de intimidade com Deus. E assim nós devemos ver a cada momento que nós nos aproximamos, nós vamos tendo ainda mais direções, dicas, nós vamos tendo interações com Deus. E assim a nossa vida vai começando a se tornar algo agradável, algo bom, algo gostoso de ser experimentado, de ser vivenciado e até mesmo de ser partilhado com aqueles que também estão na mesma busca. E é assim nós podemos aprender, quando o próprio Jesus nos dá uma orientação dizendo: aprendei-vos de mim e achareis descanso para a vossa alma. Então esta leveza, esta tranquilidade, esta paz que nós vamos adquirindo a cada passo que nós damos, né? Bem-vindo aí ao 11º passo, ou seja, isso já nos aponta que caminhamos 10 dias de uma caminhada, de uma jornada, num processo de conhecimento, de se conhecer e conhecendo a Deus. Então assim nós vamos estabelecendo uma vida de comunhão e intimidade com Ele. E assim nós cumprimos aquilo que o próprio Senhor já nos dá como promessa, né? Que achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. E eu descubro que quando Deus chega a nós, quando Deus caminha na nossa direção, então aí nós podemos entender que Ele está fazendo uma busca muito maior, porque se nós dermos um passo em direção a Ele, eu creio que Ele dá 2 na nossa direção, porque é o próprio Deus que está muito mais interessado na maneira de como vivemos. E o tempo de intimidade que nós vamos desenvolvendo com Deus, nós vamos descobrindo alguns segredos, algumas coisas que passa a ter somente aqueles que perseveram, somente aqueles que estão, né, se entregando mesmo numa vida de busca e de viver, de conhecer a Deus ainda mais. E algum desses, né, que a gente pode compartilhar, dividindo, é que quando a gente tem esta já vontade, quando a gente já tem esta busca, isto arde em nosso coração, isso já nos encanta, nós já acordamos cedo com aquela necessidade de querer falar, de ouvir a Deus. E esta é uma das características, que o diálogo com Deus começa a ser algo agradável, que nós não vemos a hora de nós gastarmos um tempo separado, especial com Ele. É um tempo onde você vai ali, é somente você, não há mais barulho, não há ruído, não há ninguém, há só você e a presença gloriosa, majestosa de Deus. E isso é algo bom, porque você já levanta e aí tem aquela expectativa, Deus está ali te esperando para aquela hora, para aquele momento, e você descobre que o tempo de intimidade com Deus não é oração, é presença, estar do lado de Deus, é estar ali e ver e sentir
a presença agradável dele, o sentimento de cuidado, de proximidade. E às vezes você não vai precisar falar nada, às vezes você não vai precisar abrir uma boca, nem pronunciar uma só palavra. Só o momento de você estar ali com ele, só o momento de você ficar ali quieto, ouvindo, aquietando a sua alma. Deus vai falando com você e você passa então a experimentar que o diálogo que se estabelece com Deus é como aquela cena que nós vemos lá quando Jesus está ali sendo entregue no dia da crucificação. Ele olhou para Pedro, ou seja, a Bíblia cita que ele olhou para Pedro e Pedro entendeu tudo o que Jesus quis dizer num olhar. E isso é algo interessante para nós na intimidade com Deus. Às vezes, num lugar, num momento, não precisa você falar nada, não precisa você dizer nada. Deus olhar para você já vai dizer tudo. E o silêncio da, do contemplar de Deus para o seu coração. Então, o grande engano que a religião traz é que oração é você falar, 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 falar desenfreadamente, e aí então com isso você está convencendo a Deus a te atender, e aí ele mesmo fala que não é pelo seu muito falar, que não é isso que vai convencer a Deus, mas é ouvi-lo, é entendê-lo. Quando ele volta no jardim e pergunta a Adão, o que foi que você fez? E assim é para mim e para você. O que é que nós fizemos? O que é que você está querendo fazer? O que que aconteceu? Por que que você deixou o lugar, o momento de intimidade comigo? Por que que você abandonou o nosso lugar, o nosso canto de encontro? Porque eu venho com todo dia para encontrar com você. E assim é essa intimidade que Deus vai desenvolvendo conosco. Então, quando nós olhamos as Escrituras, existe um segredo que eu quero, um segredo que para mim foi revelado. Eu quero poder partilhar com você e poder dizer algo assim é, que é peculiar no você entender e interpretar a palavra, a mensagem, a voz de Deus por detrás da palavra, por detrás da Bíblia, por detrás da palavra, da letra. Ali está Deus falando. E aqui, como o salmista fala no Salmo 3, versículo 4, ele fala assim, ó: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Note que o salmista fala, e Deus do seu santo monte responde. Então, o que eu quero dizer com isso é, a, a Bíblia não é uma receita, né, de bolo, como assim, a interpretação da Bíblia não é uma receita de um bolo que você vai lá, pega, e você então pega a receita e aí acha que é o bolo. E isto, então, na verdade, fica aí uma dica, a receita é a descrição, né? Não é o bolo. Agora, o executar, pegar os elementos, pegar ali os ingredientes e fazer o bolo, isto é executar, né? O que está escrito. Então, executar o que está escrito quer fazer como ele. Aqui o salmista, quando ele está dizendo assim, ó, com a minha voz clamo ao Senhor, eu posso até fazer aqui, né, um teste, vamos dizer assim, você pega, né, a receita do bolo, o papel, experimenta ela, degusta ela, ou pega uma fatia do bolo e aí então, né, coma ele. E aí você vai fazer para mim, poder me dizer para mim a diferença, né? Eu vou falar para você, eu prefiro ficar com o bolo, porque a receita é somente um mapa, é uma direção dos ingredientes que eu preciso acrescentar. E quando ele fala aqui assim, com a minha voz clamo ao Senhor, eu entendo que ele está falando assim, ó, é como se pegasse aqui um hino e cantando assim, dizer, lá no inário, né, na harpa cristã, no hino 186, diz assim: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E assim você procede, quer dizer,
cantei com a minha voz ao Senhor e ele me ouviu. Então o que ele está dizendo? Cante um louvor a Deus. Ele não está dizendo para você recitar o que ele falou de dica de receita. Ele está dizendo, cante um hino de valor, cante um louvor que esteja no teu coração a Deus. E assim você começará então a fazer como ele, assim como o próprio Jesus diz, imitai-me, né? Sedes meus imitadores, ou seja, faça o que eu faço. Então a diferença está aí. Não pega a receita e degluste a receita. Pega a receita e pega os ingredientes e aplica, executa, faça. Sabe? Então, interpretar a Bíblia, muitas das vezes, é justamente aí que às vezes a gente está falhando. Você pega e quer repetir o que está ali, dizendo o que ele está dizendo para você fazer, em vez de você fazer o que ele te ensinou a fazer. Ou seja, às vezes é necessário você pegar Deus e trazer para dentro da sua rotina diária, do seu viver. Deus tá para mim e tá para você. Deus já, o que eu pude ver nesta manhã, quando a gente está fazendo agora este momento aqui de intimidade com Deus, um pouco antes de vir aqui gravar, eu estava no meu momento com Deus, e o que eu pude ver para nós, para muitos de nós, Deus não está mais na letra, Deus não está ali nas escrituras ali, ele já saltou, ele saiu de dentro das escrituras, o que é uma afirmativa do próprio Cristo. Ele diz, eu vim, eu irei para o Pai, e nós viremos para você, e nem você faremos morada. Ou seja, ele já está agora habitando dentro de nós, ele não está mais nas letras. Quando nós olhamos na letra, é apenas para que ela nos venha fortalecer-nos na fé, para entendermos que agora o Deus habita dentro de nós, que agora Ele fala conosco, que agora Deus caminha comigo e com você, Ele vê tudo que você vê, Ele toca tudo que você toca, Ele sente tudo que você sente. É interessante quando Ele faz esta proposta, né? Bendirei aqui no próprio Salmo também, ali no Salmo 104, versículo 33, ele diz, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus, né, durante a minha vida. Então ele não é para você ficar recitando, repetindo esta frase. Ele está dizendo, cante louvores, louve, bendiga ao Senhor, que no hebraico é barak, fale bem, ajoelhe-se, ou seja, se humilhe, não se humilhar, não é um humilhar de derrotar, é o humilhar-se de que quem entende a grandeza de um Deus que ama de uma forma tamanha, não tem como não se render, não se curvar diante dele, e assim eu posso bem dizê-lo e ser grato quando eu me ajoelho, quando eu sento, quando eu estou andando, eu bendigo o teu nome, ó Senhor, quanto é bom, quando eu vejo algo belo, eu fico a admirar, a contemplar, Deus, como o Senhor é bom, perfeito, olha como o Senhor é maravilhoso, e assim, Shalom, né? Como alguém sempre repete aí, Shalom. Shalom é tudo, é mais do que somente paz, é uma presença indescritível de eu falar, e quando a minha voz emanar o som, ela sai com a gratidão, com a chama, como o adorar a Deus no hebraico, o shashalá, prostrar, reverenciar, passa a ser algo que eu não consigo viver sem, é como o ar que eu respiro, eu não consigo mais, se eu parar de respirar, eu morro, se eu parar de buscar, de adorar a Deus, eu morro, se eu deixar de contemplá-lo, eu vou adoecer, como Davi fala, os meus ossos envelheceram, o meu corpo, né, já não se aguenta mais por causa do pecado. Então, quando eu me distancio de Deus, eu sinto mal, eu quero estar perto dele, porque ele está em mim, ele soprou dentro em mim, exaltar a Deus, no hebraico, hum, ruf, jogo para fora o fôlego, ruf,
né, exaltar, levantar, erguer a minha voz e dizer: Deus, eu estou aqui, Pai, Senhor, exaltar-te-ei, Tu és o meu Rei, eu bendirei o Teu nome, entendeu? É como eu falar para com Ele, Salmo 145, 1, exaltar-te-ei, ó meu Deus, Senhor, e a ideia na exaltação é elevar o nome de Deus, eu pronuncio o nome de Deus. Veja um exemplo secular, quando um torcedor fanático do seu time está lá na decisão do campeonato, no ginásio, e o seu time jogando, ele grita com toda a sua alma o nome do seu ídolo, do seu time, ele se explode dizendo o nome do seu time. O nosso time é só os salvos, os santos eleitos de Deus, e o nosso ídolo é Deus, é Jesus Cristo. Portanto, quando nós falarmos o nome dele, quando nós proclamarmos: Senhor é o meu ídolo, é o meu rei, eu vou gritar para fora, eu vou entrar em júbilo, em êxtase de dizer no hebraico: Ruá, Ruá, eu ponho para fora, né? Eu grito em alto som: Jesus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Então, esse júbilo, essa explosão da minha alma, o ruar, o soprar, sai de dentro, emanando que Jesus está morando em mim, em minha alma, em meu coração, em meu espírito. Eu já não me contenho mais. Salmo 100, versículo 1. Celebro com júbilo. Eu grito com a minha alma: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro, eu te louvo, porque Tu és Senhor, Tu me amou, Tu me recebeu como eu era, e hoje o Senhor tem feito grandes coisas, por isso eu me alegro. Olha o que o inimigo faz, uma coisa que me foi dada em revelação, em entendimento. Eu estava a contemplar, a ver assim, como as pessoas cantam as músicas seculares. As pessoas cantam as músicas seculares escritas, elas cantam com paixão, elas cantam com glamour. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Por que que o homem é levado a essas coisas? Ele pratica cantando isso. E aí não foi tão difícil assim de descobrir quem que era o autor da adoração a Deus ainda nos céus, senão o inimigo. Ele entende, ele conhece o que que a música faz quando a alma, quando o homem canta com a sua própria alma. E aí então ele inspira dando letras, músicas para o homem, e esse homem então é atraído pela música. A música tem um significado para nosso espírito, para nossa alma. E aí você vai atentar uma coisa junto comigo: quando você olha as letras das músicas, é nada mais do que a descrição de circunstâncias das vidas, circunstâncias de atitudes e comportamentos do viver do homem. E aí então o homem está proclamando para fora aquelas ações e comportamentos distorcidos, errados, comportamentos atrapalhados ali, confusos, e então ele canta aquilo com a alma, mas na verdade ele não está muito atentando para a letra, mas ele está cantando com a alma, porque a música traz para fora aquilo que está dentro dele. E aí então isso, quando ele muito pronunciar, e aí a Bíblia vai nos trazer uma direção nisso. A boca fala do que está cheio o coração, e o coração dele não está cheio de engano e de mentiras. E aí quando ele proclama isso, isso torna-se verdade na vida dele, e ele passa a viver aquilo então, e não entendendo que aquilo que ele está vivendo é fruto da sua própria boca. Agora imagina se nós tirarmos isso, a distorção, o engano, e nós colocarmos ali louvores verdadeiramente a Deus, o que não será cantado com a alma, que aquilo verdadeiramente será cantado com o Espírito, e então nós proclamarmos graça e louvor a Deus, e assim então volta para nós toda a graça e a presença de Deus, e as palavras proclamadas serão palavras de verdade, palavras que exaltarão a Deus, que trarão a essência de Deus para a nossa volta. Então nós abandonemos os caminhos do inimigo,
e busquemos o caminho de Deus, de salmodiar, né, de cantar, como salmodiar no hebraico, zinhar, música, melodia, zinhar. Ou seja, eu pronuncio, eu canto músicas de louvores que tenham melodia, que adorem a Deus. Ele fala, cantai ao Senhor com símbolos sonoros, com músicas que cantem, que exalte, que salmodiem a Deus, que bendigam a Deus. Porque que o louvor tem tanto ataque do inimigo? Porque ele sabe que o louvor proclama, e no hebraico, Yahabá, Yahabá, entregar-se, colocar no devido lugar, tributar a Deus, tributarei ao Senhor a minha glória. Então, o salmista tem essa característica, essa perspicácia de entender o que Deus, onde Deus está dentro em nós, e nós botamos para fora, tributar, Yahabá, entregar, colocar-se no devido lugar, tributar ao Senhor louvor, glória, honra e força, e dançar na presença de Deus, né? Salmo 150, versículo 4, louve-no com tamborins e com danças, louve-no com instrumentos, cordas e flauta. Ou seja, isso passa a tomar conta, porque nós começamos a proclamar, e a presença de Deus, nós não nos seguramos, o corpo não resiste, ele vai entrar numa busca com Deus, ele vai dançar na presença de Deus, assim como Davi, quando contemplando, levando a arca em obediência, ele dançava, não se preocupando com aquilo que o corpo estava mais a demonstrar, porque todo o seu espírito, alma e corpo exaltavam ao Senhor. E por isso é que eu quero nesta manhã poder dizer para você que nós tenhamos, né, esta busca de intimidade com Deus de tamanho ponto, como aprendendo com aqueles que já fazem, que fizeram, que conhecem um caminho de louvar, de fazer, é bem claro porque que os salmos é chamado de livros, né, poéticos, poesias né, recitadas a Deus, né, e assim cada um nós vamos tendo a nossa própria poesia. Você pode cantar, você pode criar letras, palavras e louvar a Deus e falar do seu próprio coração. Não é para que você venha pegar o texto e repetir o texto, é com a sua própria alma. Já chegará um ponto da intimidade que você não precisa de texto. O teu espírito fala ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece o coração de Deus e conhece o nosso coração. E ele vai levar-nos a recitar temas poéticos de nossa própria autoria, falando o que nós queremos, o que nós sentimos com relação, com gratidão a Deus. Portanto, para a nossa finalização do dia de hoje, desta explanação, eu quero aqui trazer agora os pontos para a nossa proclamação, para a nossa oração. Fale com o Senhor em oração, mas fale com a sua própria pessoalidade, fale com aquilo que você vê, com aquilo que você está buscando, desejando. E ele fala, quando me buscar de todo o vosso corpo, de todo o vosso coração, ou seja, de corpo, alma, espírito, quando eu buscar a Deus com todo o meu coração, com todo o meu ser, ele me deixará ser encontrado. E aí já passará a ser Deus um maestro que nos vai instruir e ensinar. E o segundo ponto, louve e adore ao Senhor, porque com o louvor eu vou lavando a minha alma, com o louvor eu vou purificando o meu ser, e assim então Deus vai encontrando um caminho aplanado para habitar em mim, para fazer parte do meu dia. Comece a falar palavras de elogio ao Senhor. Você não precisa falar, não será algo mecânico, mas será algo sincero quando você disser: Deus, eu te amo, Senhor. Não há como eu viver sem a sua presença. Não há como eu agir sem que o Senhor não me diga o que fazer. E quarto e último ponto,
O Consolador veio para nos ajudar. Ele veio para nos conduzir nesta terra. Ele não nos desamparou. Ele estará conosco todos os dias, todas as manhãs. Enquanto nós dormimos, nós levantamos, nós andamos, nós deitamos. Ele está ao nosso lado. Ele espera ansiosamente o momento em que nós o convidemos para ensinar-nos o caminho de experimentar a Deus, de adorar a Deus. E uma coisa que eu vou te dizer é a revelação. Você pode conhecer Deus como Deus, mas você sabe que Deus quer te revelar? É Ele como Pai. O seu pai, você não tem rodeios para falar com ele. Você conhece o seu pai, ele conhece a você. Você chega nele e diz: Pai, pai, eu estou assim, eu preciso disso e daquilo. E o seu pai te entende, o seu pai te recebe e te acolhe. Agora, você não, Deus, porque você ainda tem esse receio, esse temor. Você está falando com ele como Deus, mas ele não é só Deus, ele é mais que um Deus. Agora ele é Pai, e o Pai não deseja nunca o mal, porque ele fala: se vós que sois homens, não deseja as coisas más aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai celestial. Então, ele é Pai, Ele é Deus na nossa vida, Ele é Deus dos seus filhos nesta terra, e é isso que Ele quer ser revelado, que nós possamos transmiti-lo como um Pai, o Pai de amor. Que seja essa a sua oração hoje. Ele já deixará de ser não mais nas letras das Escrituras, Ele está dentro do seu coração, Ele está dentro da sua alma, e Ele se revela no seu espírito, em nome de Jesus.